programa contém dramatizações de temas adultos e não é recomendado para menores. Ninguém pode guardar um segredo para sempre. Kay Parsons e seu marido Nick namoram desde o ensino médio e têm um casamento feliz. Eles pareciam ter um casamento perfeito e eram muito felizes. Até os segredos carnais ameaçarem o conto de fadas desse casal. Ninguém realmente conhece os vizinhos ou sabe o que se passa na casa deles. E quando a verdade é revelada, as consequências são letais. Segredos podem ser mortais e esse caso é um exemplo. Olha, você é um cara muito baixo! O segredo era uma bomba atômica prestes a explodir. E ela explodiu. Logo, todos os segredos obscuros serão revelados. Meu Segredo Obscuro. Grovetown, Georgia, 2009. Para seus moradores, ela é uma das cidades mais seguras que existe e uma das melhores. Grovetown, Georgia é uma cidade tranquila. Tem muitas casas de famílias de classe média e vizinhanças boas. Não temos muitos crimes por aqui. Kay Parsons e seu marido Nick acabaram de se fixar em Grovetown depois de passar anos se mudando. E eles estão ansiosos para dar um lar estável ao seu pequeno filho. O Nick tinha sido militar e eles tinham se mudado várias vezes, mas depois de alguns anos eles acharam um lugar para se fixar. Depois que Nick deixa a vida militar, ele começa a trabalhar como empreiteiro. Kay consegue um emprego como secretária em um escritório de Grovetown. E ela está ansiosa para começar uma família em um ambiente estável. A Kay era uma mulher realmente incrível. Ela era uma boa esposa e todos gostavam dela. Ela era uma dessas pessoas que ninguém tem nada de mal a dizer a respeito. Apesar de Nick ainda viajar muito a trabalho, os Parsons estão felizes por finalmente terem se fixado. Era uma família normal que trabalhava e fazia tudo como deveria ser feito. Mas a estabilidade que eles procuravam continuará sendo um sonho, porque sua incrível vida nova está prestes a ser destruída. Em 25 de março de 2009, enquanto Nick está viajando a trabalho, um técnico chega na casa dos Parsons para fazer um serviço para Kay. Ele bateu na porta, mas não foi atendido por ninguém, o que foi estranho. Quando ele deu a volta na casa, viu que a porta dos fundos tinha sido arrombada. E isso o deixou preocupado. Ele tentou falar com a Kay, mas não conseguiu, então ligou para a polícia para falar do arrombamento. Alô, uma casa foi invadida. A polícia chega na casa depois de minutos e descobre algo perturbador. Uma trilha de sangue. E quando eles seguem a trilha, ela os leva até Kay. Ela foi espancada quase até a morte. Faço isso há 18 anos, mas essa foi uma das piores cenas que eu já vi. Tinha sangue espalhado por tudo. Dava pra ver que ela tinha apanhado muito. Kay é levada às pressas para o hospital, mas nada pode ser feito. A Kay foi transferida para a UTI imediatamente, mas acabou morrendo um pouco depois de chegar. Os detetives começam a procurar evidências na casa para tentar descobrir o que aconteceu. Tinha um taco de beisebol de alumínio do lado dela e dava pra ver que ele tinha sido usado. E achamos um martelo coberto de sangue. O cônjuge normalmente é o principal suspeito em uma investigação de assassinato, mas como estava confirmado que Nick estava viajando a trabalho, a polícia se concentra nas pistas da cena do crime. Mas devido às armas usadas, os detetives têm a impressão de que a intenção inicial do suspeito não era assassinar Kay Parsons. Se você vai matar alguém, o que você usa? Uma faca, uma pistola ou uma arma desse tipo? Você não usa um martelo ou um taco de beisebol. Aquilo parecia um roubo interrompido, onde alguém resolveu eliminar a testemunha para ficar impune.
O estado do quarto de Kay parece confirmar a teoria do roubo. A polícia viu que o quarto da Kay tinha sido revirado e que muitas joias dela tinham sumido. Então eles acabaram concluindo que aquilo provavelmente tinha sido algum tipo de roubo que tinha dado errado. Todos ficaram chocados. A vizinhança era tranquila. Não era um lugar onde aconteciam muitos roubos, muito menos roubos tão violentos como esse caso em particular. Os moradores ficaram com medo de que houvesse um criminoso violento à solta. O instinto dos detetives é interrogar o técnico que havia ligado para a polícia. Não é incomum o próprio assassino ligar para a polícia para tentar parecer menos suspeito. Ele foi a primeira pessoa que nós quisemos investigar. Criminosos diferentes agem diferente. Eles tentam nos despistar. Nós examinamos todas as possibilidades e não excluímos nenhuma hipótese antes de investigar tudo. Será que o técnico apareceu para fazer o serviço e, como não encontrou ninguém, decidiu aproveitar para roubar a casa? Se Kay chegou em casa e o pegou roubando, ele pode ter entrado em pânico e a atacado. Talvez a Kay tenha surpreendido o ladrão e tenha sido uma vítima da circunstância nesse roubo que deu errado. Os investigadores interrogam o técnico, mas seu cronograma daquele dia não parece bater com o crime. Antes de chegar aqui, onde você estava? Eu estava fazendo um serviço e depois eu vim direto para cá. O técnico disse para a polícia: "Eu não tenho nada a ver com isso", e os detetives conseguiram confirmar que ele realmente não teria tido tempo para cometer esse assassinato. Ele não tem um histórico criminal, nenhum motivo óbvio, e os detetives duvidam que ele a tenha matado. Então, um adolescente chamado Sean Bowers vai falar com eles na cena do crime. Ele é o filho mais velho da vizinha de Kay Parsons, Becky Bowers Sears. E ele diz à polícia que acabou de encontrar mais uma cena de crime em sua própria casa. Eu acabei de voltar para minha casa e eu acho que ela foi invadida. Ele se aproximou dos detetives e disse: "Eu acho que a casa da minha mãe também foi roubada." Tem vidro para todo lado. Os detetives foram até a casa e havia sinais de um possível roubo na casa dele. Quando a polícia inspeciona a segunda cena do crime, eles encontram uma provável ligação com o assassinato na casa ao lado. Nós achamos uma mancha de sangue na porta dos vizinhos e achamos que ela tinha vindo da casa dos Parsons. E aquilo era estranho. Tudo indica que o assassino de Kay foi até lá depois de espancá-la e acabou manchando a porta dos Bowers Sears com sangue. Parece que essa família teve sorte por não estar em casa durante o roubo. Senão, eles poderiam ter tido o mesmo destino mortal de Kay. Mas há algo na ideia da visita do assassino que não faz sentido para os investigadores. Se você cometeu um roubo em uma casa e teve que matar alguém porque ficou com medo de ser capturado, a última coisa que você vai fazer é ir roubar a casa ao lado. É muito mais provável que você fuja. E eu acho que os policiais acharam aquela cena do crime muito suspeita. E a história que Sean Bowers conta causa suspeita. Eu acabei de chegar, eu estava na casa de um amigo meu. Ele simplesmente chegou logo após o assassino entrar na casa de sua mãe? De onde ele tinha vindo? Onde ele estava? Por que chegou àquela hora? Ele tinha algo a ver com aquilo? Ele era a próxima pessoa que a gente tinha que investigar. A gente tinha que descobrir onde ele estava e o que ele estava fazendo. Será que ele pode ter espancado Kay até a morte e depois encenado uma invasão na própria casa para despistar a polícia? Mas qual motivo ele poderia ter para assassinar sua vizinha? Quando os detetives examinam o histórico de Sean, eles descobrem algumas informações perturbadoras. Descobriram que, na verdade, ele era ex-usuário de drogas.
Então, os detetives pensaram, bom, talvez esse tenha sido o motivo do crime. Drogas e crimes andam juntos e muitos dos ladrões invadem casas porque precisam de dinheiro para drogas. Uma pessoa que está sob o efeito das drogas vai querer usar mais drogas e ela precisa de mais dinheiro para comprá-las. Ele pode cometer algum tipo de crime violento por estar sob o efeito das drogas, então a gente tinha que investigar o Sean. Nós descobrimos que ele já tinha tido alguns problemas com a polícia. Será que ele estava envolvido? Ele precisava de dinheiro para comprar drogas? Todos nós começamos a pensar nessas coisas. Talvez ele tenha invadido a casa de Kay para roubar dinheiro para comprar drogas, foi pego e matou Kay quando entrou em pânico. A polícia interroga o adolescente, mas ele insiste que seus problemas com drogas ficaram em seu passado. Eu nem me lembro da última vez que eu usei. Isso é passado porque eu não uso mais drogas. Além disso, ele diz que estava com um amigo naquela manhã, bem longe da cena do crime. Ele disse que a mãe deixou ele na casa de um amigo. A gente tinha que descobrir onde ele estava e o que ele estava fazendo. Uma conversa com o amigo convence os detetives de que Sean estava dizendo a verdade. Ela trouxe ele pra cá e a gente ficou aqui trocando uma ideia. Nós descobrimos que o álibi dele era verdadeiro, então ele foi descartado. Depois de Sean ser inocentado, os investigadores têm que encarar a hipótese de que o assassino de Kay pode ser um ladrão ousado, que teve coragem de roubar seus vizinhos após deixá-la para morrer. E essa teoria é assustadora. Sobrou apenas a possibilidade de que houvesse algum criminoso maluco à solta. E talvez todo mundo estivesse correndo perigo. As pessoas da vizinhança mudaram para lá pela segurança. Era uma vizinhança bem tradicional. As pessoas ficaram chocadas com a violência do crime. Se ele tivesse ousadia o bastante para cometer mais crimes depois daquele, ele não ia parar. Os investigadores examinam seus arquivos em busca de qualquer reincidente com histórico de roubos violentos. E quando eles encontram, ficam surpresos ao descobrir que o assassino pode estar muito mais perto do que imaginavam. Os investigadores descobriram que havia um suspeito com histórico criminal na vizinhança e ele morava ali perto. Além de o suspeito já ter tido problemas com a polícia, esse criminoso reincidente mora muito perto das duas casas roubadas. Ele era bem jovem, mas mesmo com uma carreira curta, ele já tinha sido acusado por roubo, posse de drogas e também tinha um histórico de violência. Então ele com certeza era um suspeito. Talvez ele tenha se sentido confiante naquele dia e escolhido as casas de seus vizinhos para seu próximo roubo. Era aterrorizante pensar que alguém pudesse cometer um crime como aquele e ser alguém que morava na sua comunidade, bem perto da sua casa. Será que Kay fazia ideia que estava morando muito perto do perigo? Se ela o pegou roubando, talvez ele tenha achado que a única forma de não ser preso novamente era se livrando da testemunha. Eu lembro de pensar que talvez ela soubesse quem ele era e, nesse caso, ele não poderia ir embora sem fazer nada. A polícia leva o jovem criminoso para a delegacia e o interroga. Onde estava naquela manhã? Eu estava na minha casa. Quando ele diz que estava em casa, na mesma rua, naquela manhã, os detetives ficam preocupados. Mas ele diz que tem um álibi. Eu não assassinei ninguém. Eu fiquei o dia todo na cama com a minha namorada. A polícia não acredita. Então eles confirmam sua história interrogando a namorada. A gente descobriu que ele tinha ficado em casa com a namorada e nem tinha saído. Ele não podia estar envolvido no crime. Então o vizinho foi descartado da lista de suspeitos dos detetives. Sem outras pistas, a investigação da morte de Kay Parsons chega a um beco sem saída. Os detetives temem que haja um maluco à solta em Grovetown, Georgia, que pode atacar de novo. E para seu espanto, os piores medos de todos estão prestes a se tornar realidade.
No dia seguinte ao assassinato de Kay Parsons, sua vizinha Becky Bauer Sears, que também teve a casa invadida naquela manhã, é atacada. A Becky disse que estava saindo do trabalho quando foi abordada por um estranho que queria dinheiro. Me dá a bolsa. Não atira! Ele se aproximou, sacou uma arma e deu um tiro. Depois, ele fugiu. Becky tem sorte por estar viva. O ataque faz com que os detetives suspeitem que esse não é um incidente isolado. Como alguém pode ser tão azarado? A casa dela foi roubada num dia. A vizinha dela foi assassinada violentamente. E aí, ela estava indo para o trabalho e foi roubada. E levou um tiro no pé. Para tudo isso acontecer, no período de 1 ou 2 dias, ela precisava ser a pessoa mais azarada do mundo, ou havia algo muito sinistro acontecendo. Quando os detetives descobrem onde Becky foi atacada, isso revela uma coincidência assustadora que eles não podem ignorar. Becky e Kay Parsons trabalham para a mesma empresa. Essas duas mulheres eram mais que apenas vizinhas, elas eram colegas de trabalho. Elas se conheciam há um bom tempo, eram amigas. Elas trabalhavam no mesmo escritório e ambas tinham sido vítimas de crimes violentos. E a polícia começou a acreditar que tinha alguma ligação entre o que houve com a Becky e o que houve com a Kay. Eu fiquei pensando, o que será que está acontecendo aqui? Não é coincidência. Não foi um roubo aleatório cometido por uma pessoa aleatória. Alguém está metido em algo e não estamos sabendo. Deve haver alguma conexão entre esses dois ataques. Alguma outra coisa que essas mulheres têm em comum. Mas o que? A seguir. Como você mente assim pra mim? Eles fizeram sexo por telefone por 1 hora. Isso parece uma ideia fantástica. Esse caso me fez pensar se alguém realmente conhece os vizinhos. A investigação do assassinato de Kay Parsons deu uma virada súbita. A vizinha e colega de trabalho de Kay, Becky Bauer Sears, levou um tiro em uma tentativa de roubo. Agora, os detetives estão desesperados, tentando descobrir quem poderia querer matar as duas mulheres. Como Kay e Becky trabalham no mesmo escritório, a polícia se pergunta se o agressor pode ser um cliente ou colega de trabalho que tem algum rancor da empresa. Talvez houvesse uma pessoa que estivesse atrás de todos os seus colegas de trabalho. Talvez ela tivesse raiva dos funcionários ou raiva dessas duas mulheres. A polícia examina listas de pessoas ligadas à empresa e verifica os antecedentes criminais de todas elas, mas não encontra ninguém com um motivo óbvio para ferir Becky ou Kay. As duas mulheres devem ter compartilhado algum tipo de segredo perigoso. Vamos ligar pra polícia? Não, eu acho melhor você não falar nada. Mas os investigadores não sabem qual pode ser esse segredo. Olha, eu acho que a gente não deveria ter ficado sabendo disso. Felizmente, outra pessoa sabe. Eu recebi um pedido de um preso da prisão da cidade. E esse pedido era do irmão da Becky. E ele tinha dito que queria falar comigo urgentemente. Então, eu fiz uma entrevista com o irmão da Becky. E isso começou a clarear um pouco o caso. Tem algo para contar? Tenho. O irmão de Becky, Billy, diz que ficou sabendo do assassinato de Kay Parsons e que sua consciência o está incomodando. Olha só, essa é uma informação particular que pode arruinar minha família. Ele tinha um segredo que estava acabando com ele. E quando ele ficou sabendo, ele não conseguiu guardá-lo mais. E foi aí que ele me disse o porquê. Ele revela que sua irmã Becky estava tendo um caso. Mas não é um caso com qualquer um. Eu perguntei com quem ela tinha um caso e ele disse que era com o marido da Kay, o vizinho.
Parece que Kay e Becky estavam compartilhando muito mais que apenas o mesmo escritório por um bom tempo. O caso da Becky com o marido da Kay não foi só um lance. Eles estavam tendo esse caso há cerca de 7 meses e era bem intenso. Sempre que os dois tinham tempo livre da família ou do trabalho, eles se encontravam. Agora, os detetives precisam começar a investigar Nick melhor. Casos são como bombas relógio. E quando eles explodem, a explosão pode ser mortal. Como se cometer adultério já não fosse ruim. Olha, você é um cara muito baixo. Ele não fez isso com uma mulher qualquer. Ele teve um caso com a amiga e a vizinha da Kay. Isso era muito mais perigoso. Esse tipo de triângulo amoroso nunca acaba bem. Fala o que você quer fazer comigo. Tirar sua roupa, te ver nua e passar minhas mãos pelo seu corpo. Isso parece uma ideia muito boa. Foi um choque. Esse segredo mudou totalmente o caso. Será que o próprio marido de Kay é o assassino? Mas isso não faz muito sentido. Se Nick já estava tendo um caso com Becky há meses, por que ele decidiria assassinar a mulher agora? O que podia deixar alguém com tanta raiva para fazer algo tão violento? Por que não se divorciar e fazer o que quiser? Eu acho que você devia deixar sua mulher e ter tudo isso aqui só pra você. De acordo com a irmã de Billy, Nick decidiu não se divorciar porque não queria perder a guarda de seu filho. Eu a amo, tá? E eu quero ficar com ela. Eu vou tirar tudo que você tem. E sabe com que você vai ficar? Com nada. A Kay era da Pensilvânia. E se o marido dela a deixasse ou se divorciasse dela para ficar com outra mulher, ela iria levar o filho deles para Pensilvânia e ele praticamente não iria vê-lo. Parece que com a morte de Kay, Nick ficaria com tudo. Ele pode continuar dormindo com Becky e ficar com seu filho. O motivo faz sentido, mas ele tem um álibi perfeito. Ele estava viajando a trabalho no momento em que sua mulher foi morta. E será que os detetives podem acreditar que o irmão de Becky, Billy, está dizendo a verdade? Tinha algum confronto na família? Tinha algo acontecendo entre eles que o fizesse inventar essa história? Eu pensei nisso quando estava indo falar com ele. Esse cara está preso, ele pode querer sair da prisão, mas ele tinha cometido delitos pequenos, nada sério, nada do histórico dele. Me fez achar que ele estava mentindo. E as coisas que ele disse fizeram muito sentido. Mas se Nick matou Kay para ficar com sua amante, por que ele tentaria matar Becky no dia seguinte? Será que Becky descobriu que ele estava por trás do assassinato, o confrontou e se tornou a próxima vítima de sua lista? Você tem alguma coisa a ver com a morte dela? Peraí, para com isso. Eu não queria que você a matasse. O que aconteceu? Os detetives convocam o lamentoso Sr. Parsons para um interrogatório. E quando eles perguntam sobre seu relacionamento com a esposa, ele conta uma história totalmente diferente. E seu relacionamento com ela era bom? Era incrível, a gente se amava muito. Ele disse para a polícia que ele e a Kay tinham uma relação perfeita. Que não havia brigas, não havia conflitos e não havia casos. Ele disse que tinha um casamento feliz com o amor da vida dele e que estava acabado por ela ter morrido. A gente era feliz, o casamento era ótimo. Mas a polícia suspeita que os lamentos do viúvo sejam apenas uma encenação. Então o confrontam com o que o irmão de Becky disse a eles. Por que não nos fala sobre a Becky agora? Por que não conta sobre o caso que teve com sua vizinha? Confrontado com seu segredo obscuro e desmascarado, ele não tem escolha além de falar a verdade sobre suas aventuras sexuais. Eu fiquei com ela por pouco tempo. O marido da Kay disse aos policiais que sim, nós tivemos um caso. E ele disse para a polícia que o caso tinha acabado e que ele tinha dito para Becky. Queria que você estivesse aqui. Eu não posso fazer mais isso, tá? Eu quero terminar o nosso caso, Becky.
Ele disse que queria se reconciliar com a Kay e que tinha falado do caso para ela. Ele disse que eles iam se esforçar para melhorar o relacionamento e que o caso com a Beck era algo que tinha ficado para trás. É possível confiar no viúvo? Os detetives perguntam se, além de adúltero, ele também é um assassino. Você tem que acreditar. Eu estava tentando me redimir com ela. Eu não tenho que acreditar. E é então que eles percebem que estão apenas começando a descobrir todos os segredos desse triângulo amoroso suburbano. A polícia de Grovetown, Georgia, está investigando o violento assassinato de Kay Parsons e o caso do tiro que sua amiga e vizinha Becky Bauer Sears levou no pé. O que começou com um aparente roubo e se tornou um homicídio está parecendo cada vez mais com o resultado de um triângulo amoroso conturbado que gerou um ato de loucura. Você já ouviu falar de quantos casos de assassinato que envolviam um caso? Quer dizer, nós ouvimos falar disso o tempo todo. Eles envolvem ciúmes, envolvem raiva. Fazer isso comigo. Eu a amo. Eles envolvem muitas coisas diferentes que podem levar à morte de alguém. O marido de Kay, Nick, insiste que seu caso com sua vizinha Beck já acabou e que não tem nada a ver com a morte de Kay. Meu casamento era importante para mim. Eu queria me redimir com a Kay. Por isso... Ele disse que tinha terminado o caso. Ele e a mulher iam dar mais atenção ao casamento e resolver os problemas. Eles iam até vender a casa na qual moravam para não serem mais vizinhos da Beck. Eu amo a Kay. Eu não sei o que aconteceu. Mas será que esse marido adúltero realmente terminou o caso? Uma verificação de seus registros telefônicos revela que ele e sua vizinha ainda tinham alguns segredos. As ligações dele indicavam que eles tinham conversado na noite anterior ao assassinato. Dificilmente isso parece o comportamento de um homem que cortou relações com a tentação na casa ao lado. Quando ficamos sabendo dessa conversa de 1 hora entre eles, nós pensamos sobre o que será que eles falaram. A polícia quer saber por que ele mentiu. Por que você ligou para Beck na noite anterior à morte da Kay? Sob um interrogatório mais intenso, ele é forçado a revelar um último segredo. Foi sexo por telefone. Fala o que quer fazer comigo. Tirar sua... Lingerie preta com renda vermelha. Eu estava falando com um homem que tinha feito sexo por telefone com uma mulher na noite anterior ao assassinato da esposa. Foi só isso. Podem acreditar. Mas mesmo assim, ele minimizou o caso com a Beck. Olha, eu tive um momento de fraqueza. Ele disse que só tinha tido um tipo de recaída. E que foi um momento de fraqueza. Mas que no final, ele estava terminando aquele relacionamento. Mesmo que ele esteja mentindo sobre tentar terminar o caso, o marido de Kay tem um álibi muito consistente. Ele estava a milhares de quilômetros de distância no momento em que sua esposa foi assassinada. Está ficando claro para os detetives que talvez Nick possa ser somente um marido que estava tendo dificuldades de resistir à tentação sexual. Então, a polícia muda seu foco para outra pessoa envolvida no caso, Becky Bauer Sears. Mas como ela podia estar envolvida no assassinato da vizinha se tinha levado um tiro? A polícia interroga o irmão presidiário de Becky mais uma vez e o faz contar mais sobre a quente vida sexual de sua irmã. Ela ficava me ligando o tempo todo, dizendo que estava perdidamente apaixonada por esse cara. A Beck e o irmão dela eram muito próximos. Eles conversavam muito sobre o caso dela com o vizinho e o amor dela pelo marido da Kay Parsons. Eu só queria poder ficar com ele. Ela ligava chorando pro irmão, porque queria ficar com o marido da Kay. Ela realmente amava aquele homem, mas sabia que talvez aquilo nunca daria certo. E que não havia futuro para eles. Eu tô acabada. Eu não sei por que ele não quer ficar comigo. Becky, para de chorar, vai. Aquilo acabou com ela e ela ligava bastante pro irmão para desabafar e dizer que estava muito triste por causa daquilo. Vai, me escuta. Você tem que terminar. Mas eu não consigo viver sem ele. A polícia percebe que com a morte de Kay, o problema de Becky está resolvido.
E, incrivelmente, de acordo com seu irmão, Beck também já tinha pensado nisso. Ela ficava falando que queria que a Kay desaparecesse. Não brinca com essas coisas. Ela falava pra ele que queria que algo acontecesse com a Kay. Ela queria que a Kay caísse da escada ou desaparecesse. A Beck queria que ela fosse embora, caísse com o carro em uma ponte, fosse morta. Mas era brincadeira. O Billy não achou que ela estava falando sério, porque todos dizemos coisas ruins quando estamos bravos. Mas quando a Kay foi assassinada, ele se sentiu culpado. Ele sabia que ia destruir a família, mas tinha que desabafar. Eu realmente quero fazer a coisa certa. Será que Beck realmente é responsável pelo assassinato de Kay Parsons? Ou será que Billy está simplesmente tentando incriminar sua irmã? Afinal, além de Beck ter levado um tiro, ela estava trabalhando quando Kay foi assassinada. Se ela está por trás do crime de alguma maneira, ela não poderia tê-lo cometido. Então, a polícia investiga os relacionamentos mais próximos de Beck. Será que ela pode ter convencido alguém a fazer seu trabalho sujo? Você acha que alguém seria capaz de matar a Kay pela Beck? Os investigadores perguntaram para o Billy se ele achava que havia alguém que estivesse disposto a matar pela Beck. É melhor vocês investigarem o filho dela. Para a surpresa deles, o irmão de Beck aponta seu próprio sobrinho. Mas não o ex-usuário de drogas com quem a polícia já falou. Ele diz que sua irmã tem um segundo filho chamado Chris. E que Beck e Chris têm uma ligação bem incomum. Ela e o Chris não tinham uma relação normal de mãe e filho. Eu te amo, mãe. Eu também te amo. O Chris Bowers faria quase qualquer coisa para agradar a mãe e deixá-la feliz. Amigos confirmam que a proximidade que Beck e Chris têm é extremamente perturbadora. Beck o ajuda financeiramente e dá muita atenção a Chris. O Chris não morava com a Beck, morava na casa que ela deu pra ele. Ela o enchia de todos os tipos de presentes e dinheiro. Mas a dependência que Chris tem de sua mãe vai muito além disso. Ele também tem um problema. O Chris gostava de tomar remédios controlados. Mas ao invés de tentar ajudá-lo a largar esse hábito, sua mãe providencia mais remédios para seu filho. Toma isso aqui, meu amor. Eu tenho certeza que vai se sentir melhor. A Beck mantinha o vício dele e comprava qualquer coisa que ele precisasse. Por que uma mãe manteria o próprio filho drogado e sob seu controle? Será que era para transformá-lo em um assassino? A seguir, as coisas estão prestes a ficar ainda mais estranhas e Grovetown nunca mais será a mesma. Todo filho ama a mãe, mas esse filho foi muito além. O segredo era uma bomba atômica prestes a explodir. E ela explodiu. A polícia suspeita que Beck Bowers Sears possa ter incentivado seu filho Chris a matar Kay Parsons, para que ela pudesse ter um marido de Kay só para ela. Mas qual é o poder que Beck tem sobre seu filho que poderia fazê-lo cometer assassinato? Os amigos dizem que eles têm um segredo inacreditável. Eu te amo, mãe. Eu também te amo. Todo filho ama a mãe, mas esse filho foi muito além. Você é tão lindo. Os amigos disseram que havia algo estranho entre eles. Eles não sabiam definir o que era. Mas se fosse um incesto, seria algo realmente esquisito. A situação era muito estranha. A polícia se pergunta se a sedutora da vizinhança pode ser tão perturbada a ponto de seduzir o próprio filho e fazê-lo matar por ela. Mas se ela o tivesse feito cometer assassinato, por que ele daria um tiro nela? A polícia começa a interrogar Beck e faz perguntas sobre seu filho Chris. Beck, a gente ficou sabendo que você tem uma relação estranha com o seu filho.
Quando a gente perguntou sobre a relação dela com o Chris, ela começou a falar que talvez tivesse tido algumas conversas com ele, ou perto dele, sobre algo acontecer com a Kay. Algo do tipo, eu queria que alguém a machucasse. Eu posso ter falado alguma coisa que não era verdade, tipo, que eu odiava ela. A Becky admitiu para os investigadores que, em momentos de frustração, ela disse que queria que a Kay morresse. Olha, talvez eu tenha falado pro Chris que eu queria que a Kay se machucasse, mas eu juro que isso não era sério. Mas ela disse que não queria que a Kay fosse assassinada e que só estava desabafando. Becky diz que se Chris estiver envolvido, ele deve ter feito algo por conta própria para agradá-la. Mas jura que nunca pediu para ele fazer nada. A Becky começou a ficar com medo de que o Chris tivesse levado as conversas deles um pouco a sério demais e, talvez, matado a Kay. Parece provável que Chris tenha tido algo a ver com a morte de Kay. Então, a polícia decide interrogar o queridinho da mamãe. Chris, me conta o que houve. Mas o filho leal se recusa a trair sua adorada mãe. Olha, eu não vou falar nada pra você sem um advogado. Ele não admite que cometeu o crime ou que sua mãe o convenceu a cometê-lo. Nós tentamos interrogá-lo e ele pediu um advogado. Mas fora isso, ele não disse uma palavra. Eu não vou falar, é melhor desistir. Ele não falou com a gente por nada. Mas Becky ainda está na delegacia e ela não sabe que Chris não está falando. Então os detetives decidem fazer um joguinho com a mamãe querida. O Chris está na outra sala. Eles dizem que estão interrogando Chris naquele momento e que ninguém sabe o que ele está admitindo. Ele contou algo totalmente diferente. Fala a verdade agora. Essa é a última chance de Becky contar a verdade primeiro. Aí a gente perguntou sobre o tiro que ela tinha levado no pé. A gente pressionou bastante nessa hora. Você vai ter que repetir a história do tiro que levou, porque não estamos acreditando. Eu fui roubada quando eu estava saindo. Tem que dizer a verdade sobre o que houve naquela noite. Aí ela começou a contar um pouco da história verdadeira. Tá bom. A gente encenou aquele roubo, mas eu não tive nada a ver com o assassinato dela. Foi o Chris. Becky finalmente cede e admite que Chris é a pessoa que assassinou Kay. Eu não matei a Kay. Não tive nada a ver com o assassinato. Becky diz que Chris invadiu a casa de Kay, a espancou e a deixou para morrer. E depois foi se encontrar com ela. Ele chegou em casa coberto de sangue e eu não sabia o que fazer. Nossa, Chris, eu fiquei te procurando o dia todo. De onde veio todo esse sangue? Ela disse que ele estava cheio de sangue. O que aconteceu? Mas eu estava tentando cuidar de você. E ele disse para ela que tinha dado um jeito. Como assim você deu um jeito? Olha, eu fiz isso por você. E naquele momento ela perguntou: o que você fez? Me conta agora. E ele disse: eu dei um jeito na Kay. Eu resolvi seu problema. Eu matei a Kay por você. Você fez o quê? Eu achei que você queria que a Kay morresse. Eu não sabia o que fazer. Eu só queria proteger ele. Ela diz que Chris contou que encenou os roubos nas duas casas para tentar despistar a polícia. Depois disso, a mãe e o filho se juntaram e começaram a criar um álibi elaborado. E eu tava... E para tentar proteger o Chris, eles concordaram que tinham que desviar as suspeitas dele. Tá bom. A gente vai dar um jeito nisso. Então, encenaram o incidente. O Chris atirou na Becky no estacionamento do trabalho dela. A história do tiro foi encenada. Foi uma distração para ninguém suspeitar deles. A parte irônica foi que tudo correu quase conforme o plano. O erro foi que ele acabou atirando no pé dela por acidente. Armados com as palavras da própria mãe contra Chris, os detetives interrogam o filho leal pela segunda vez. Aí os detetives foram falar com Chris. Eu não vou falar nada, até ter um advogado comigo. Mas sua mãe já contou tudo. Então, o Chris confirmou, sim,
Ele tinha feito aquilo pela mãe dele. Ele finalmente confessou. Eu matei ela, fui eu. Ele explicou como assassinou a Kay Parsons. Mas ele assumiu toda a responsabilidade e disse que a mãe dele não tinha tido nada a ver com o plano de assassinato. Ele só queria que a mãe fosse feliz. Beck se atém à sua história de que não teve nada a ver com o planejamento do assassinato de Kay. Mas a polícia não acredita nela e sabe que o júri também não acreditará. Ela sabia que ele queria atenção. Ela sabia o quanto ele pensava nela e o quanto queria que ela tivesse orgulho dele. Por mais que a Beck tentasse se inocentar, não havia dúvidas, segundo as evidências, que ela tinha participado do planejamento desse crime. Mas ela nunca confessaria isso para nós. Beck se recusa a confessar, mas enfrentando a pena de morte, ela se declara culpada e é sentenciada à prisão perpétua sem condicional. Por fora, ela era uma mãe criando os filhos sem o marido, os levando para a escola, os fazendo praticar esporte e tudo mais. Mas, por dentro, ela era um demônio. Ela estava sendo o mais má que podia ser. Foi abominável. É difícil acreditar que alguém possa ir tão longe. A Beck, com certeza, era controladora. Ela usava as pessoas e chegou ao ponto de usar o próprio filho para poder realizar seus desejos egoístas. Então não era nem um pouco surpreendente que essa mulher fosse capaz de cometer um assassinato para ter o que queria. Famílias criadas por mentiras e segredos acabam desmoronando e as consequências podem ser mortais. Chris Bowers também se declara culpado e é sentenciado à prisão perpétua. Ele estava sendo manipulado pela única pessoa que a maioria dos filhos poderia confiar mais do que em qualquer outra. Ela o fez cometer um assassinato e depois descartou ele simplesmente. Não dá para imaginar alguém que tenha um filho sendo capaz de fazer isso. Mas ela era diabólica a esse ponto. Kay e Nick Parsons acharam que finalmente tinham encontrado a comunidade perfeita para se fixarem e começarem uma família. Mas ele nunca imaginou que sua infidelidade secreta faria sua mulher ser assassinada, ou que seus vizinhos eram uma dupla mortal, determinada a destruir sua vida feliz. Você pode tentar guardar segredos, mas eles acabam sendo revelados e voltam para assombrar você. Esses segredos feriram inocentes, destruíram famílias, aterrorizaram a vizinhança e causaram a morte de uma mulher inocente. Versão brasileira, Vox Mundi.